Boa tarde! Começam amanhã os Jogos Abertos do Interior em Bauru e nós vamos conversar com o secretário de Esportes, Roger Barudy, sobre o que a cidade ganha com a competição. A gente mostra também... Há um dia dos Jogos, locais que vão receber disputas ainda não estão prontos. Na sessão da Câmara, o atraso na reforma da EMF Santa Maria foi alvo de críticas. Motoristas já pagam multas 1000% mais caras. A gente começa esta edição falando de política. Na sessão da Câmara desta semana, foi aprovado um projeto que autoriza o DAI a usar dinheiro de obras para a folha de pagamento. Já na tribuna, os vereadores repercutiram reformas importantes, a do centro da cidade e também a da EMF Santa Maria, que ainda não saiu do papel. O vereador Raul Gonçalves questionou como vem sendo conduzida a reforma da EMF Santa Maria, localizada na Vila Cardia. Você viu aqui no Nesp Notícias que no início do ano os alunos tiveram que ser transferidos para o Lar Escola Rafael Maurício, a cerca de 7 quilômetros do local, para que as obras tivessem início. A mudança causou transtornos aos alunos e aos pais, que tiveram que mudar a rotina. Segundo Raul, as obras ainda não começaram e os moradores que vivem próximo da EMF reclamam de ações de vândalos pela falta de segurança. O prédio da escola também estaria sendo frequentado por moradores de rua e usuários de droga. O Nesp Notícias chegou a mostrar esse atraso nas obras. A nossa equipe visitou o prédio em maio. Havia muita sujeira, goteiras e os pombos tomavam conta do local. O fato de nós não podermos, às vezes, ter um guarda ali o tempo inteiro, 24 horas por dia, acabou acarretando um prejuízo muito maior para o município. O município agora teve que criar mais 4 linhas de ônibus, 4 horários alternativos de ônibus para poder fazer com que as crianças se locomovam. Apesar da secretária dizer que já está em andamento um projeto desse, eu não acho que um projeto desse termine em menos de 2 anos. Mas eu acho que da próxima vez o município precisa tomar um certo cuidado com o seu patrimônio. Tem intenção de fazer uma obra em algum prédio? Não adianta, ou mantém 24 horas de guarda, ou então nós vamos ter esse prejuízo de novo acontecendo no município de Bauru. Já o vereador Roque Ferreira comentou a proposta de revitalização do centro da cidade. Para ele, é válida a parceria com a iniciativa privada para trazer melhorias para a região. Pensar o centro da cidade de Bauru não dá para pensar com medidas e ações isoladas. Eu acho que são iniciativas importantes, é uma iniciativa que vai de encontro às principais diretrizes que se observa hoje em todo o mundo, porque nós temos que reocupar o centro, a ele dá finalidade de trazer as pessoas mais próximas para a região central da cidade. Roque ressaltou ainda que para uma maior integração do centro às demais áreas da cidade, seria fundamental aproveitar a infraestrutura da ferrovia para a instalação do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Na minha opinião, o que iria viabilizar todo esse processo de reestruturação e recuperação da malha ferroviária que nós temos na região central da cidade, seria a implantação de um sistema de veículos sobre trilhos, porque necessariamente ele implica a necessidade de intervenções no espaço urbano que criam condições para você melhorar a questão estética, a questão de mobilidade, a questão de arborização. Já um projeto que estava na pauta desta segunda-feira e ganhou repercussão foi o que autoriza o DAI a transferir 5 milhões de reais destinados inicialmente ao setor de obras para o pagamento de funcionários. Segundo o vereador Fabiano Mariano, uma reunião com representantes da autarquia e da Comissão de Obras da Câmara foi feita assim que o projeto deu entrada na casa. O que nos foi explicado é que por conta de não haver ainda finalizado o plano diretor de águas, ou melhor, o plano diretor de águas só foi finalizado agora no final do ano, eles não tiveram como realizar as obras que estavam previstas, obras como reservatórios e outras perfurações de poços. Ainda segundo o vereador, a transferência do recurso não vai prejudicar obras que ainda devem ser feitas pela autarquia. Isso também foi questionado na Comissão de Obras e a resposta que nos foi dada com bastante ênfase que não, que a partir do momento que foi colocado em ação o plano diretor de águas, que por sinal ficou muito bom, as obras serão executadas.
Ainda sobre as votações, o projeto que estabelece o estudo de impacto de vizinhança foi sobrestado mais uma vez, agora por uma semana. O texto que estabelece a política municipal de cooperativismo teve a votação adiada por 5 sessões. Já a proposta sobre a nota fiscal bauruense recebeu novas emendas e o texto voltou para a avaliação das comissões do Legislativo. Sobre a demora na reforma da IMF Santa Maria, a Secretaria Municipal de Educação informou por meio de nota que até agora só foi feita a terraplanagem do terreno que fica ao lado da escola. É neste local que será construído um novo prédio. Segundo a Secretaria, o projeto e o cálculo do orçamento ainda não foram feitos. E não há uma data definida para a abertura do edital que escolherá a empresa que vai tocar a obra. Desde o começo deste mês, 140 motoristas da região de Bauru foram autuados por ultrapassagem irregular. Nem mesmo o aumento no valor da multa em 400% parece inibir os infratores. Outras punições ficaram até 1000% mais caras. Com os reajustes, a expectativa da polícia é de reduzir pela metade o número de mortes em rodovias. A ultrapassagem em local proibido em rodovias é uma das infrações que mais tiram vidas. Pela nova redação do Código de Trânsito, o valor da multa subiu 500%, passando de R$ 191 para R$ 957. O mesmo valor é aplicado para ultrapassagem em subidas, curvas, locais sem visibilidade e pelo acostamento. A lei endurece em 1000% as multas em caso de racha e ultrapassagens que forçam manobras perigosas com veículo em sentido contrário. O valor subiu para R$ 1.915. Em casos assim, o infrator também fica impedido de dirigir por 12 meses. Havendo mortes, os responsáveis podem pegar até 10 anos de cadeia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os novos valores de multas valem tanto para vias duplicadas, como a Marechal Rondon, quanto para rodovias de pista simples. E as multas também podem ser aplicadas dentro da cidade, em ruas e avenidas. O agravamento das penalidades, das infrações que ocasionam, claro, o risco à segurança viária, a gente tem essa expectativa de que altere o comportamento, principalmente dos condutores mais apressados, né? Os que nós chamamos de imprudentes no trânsito. Porque pesando no bolso, pode ser que dessa maneira eles evitem essas condutas mais graves. A quantidade de multas aplicadas pela Polícia Militar Rodoviária por ultrapassagem em local proibido na região de Bauru já vinha aumentando desde 2012. Neste ano, até o final de setembro, o número passou de 5.700. As orientações que nós passamos com relação à segurança são basicamente as mesmas, né? O respeito à legislação de trânsito, a manutenção do veículo, mas nesse caso em específico é a conduta da pessoa que está ali dirigindo, né? Que é importante que ele tome consciência de que a conduta dele pode ocasionar risco, não só à segurança dele, como das outras pessoas que estão pela rodovia. Na rodovia SP-225, entre Bauru e a divisa com Mato Grosso do Sul, a concessionária mantém 40 câmeras. Uma resolução nacional permite a aplicação de multas a partir das imagens vistas aqui, no Centro de Controle Operacional. Os 388 quilômetros são gerenciados de forma eletrônica e a troca de informações entre as equipes internas e as da pista. Tudo observado à distância, inclusive os pedágios. Olha, a direção segura sempre, independentemente do valor da multa. E outro fator que deve ser levado em conta para evitar acidentes em rodovias são as condições do tempo. Vamos ver então a previsão para os próximos dias. Chove de moderado a forte em pontos isolados no norte e centro do estado de São Paulo. Amanhã também são esperadas pancadas em todas as regiões. Bauru pode ter chuva a qualquer momento, hoje ainda e nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 34%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. Nesta terça, a mínima ficou em 15 e a máxima chegou a 33 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. No próximo bloco, você vai ver como estão os preparativos finais para os Jogos Abertos. A cancha de bote só deve ficar pronta em cima da hora. Voltamos já já. Começam amanhã os Jogos Abertos do Interior aqui em Bauru. Pelos próximos 11 dias, são esperadas até 20.000 pessoas, entre atletas e integrantes das delegações. E elas já começaram a chegar. Transportar toda a logística.
Mogi das Cruzes é uma das 224 delegações que chegam a Bauru para a competição. O trabalho começou no domingo. Serão quase 600 atletas que vão ficar alojados na Escola Estadual Guia Lopes, na Zona Norte. Por isso, logística é fundamental para organizar os competidores e ter um bom desempenho no quadro de medalhas. 180 beliches foram montadas com 360 colchões. Cada atleta traz sua roupa de cama e de banho. E cada dormitório é ocupado por uma equipe específica. No almoxarifado, eles organizam uniformes e agasalhos. A lavanderia já tem sabão em pó e máquina de lavar. Não vai ser difícil secar roupa no calor bauruense. O pátio da escola virou o refeitório. Serão 4 refeições por dia. Na cozinha já estão estocados 200 quilos de arroz, 150 de feijão, 60 de macarrão, 30 de molho e 310 quilos de carne. E isso é só para os 4 primeiros dias. Com tanta comida para ser preparada, é preciso um time de 8 cozinheiras para garantir a alimentação dos atletas. Assim como em várias modalidades esportivas, essa turma tem que estar bem entrosada para o trabalho ficar gostoso. Não é muito difícil, porque as meninas já me acompanham há alguns anos, então a gente já tem tudo organizadinho, não é difícil não. Só já sabe qual que é a sua função na cozinha? Já sabe, cada um sabe o que tem que fazer, então não fica difícil não. 20 funcionários administrativos coordenam todo o trabalho no alojamento. Além de estrutura, os bons resultados dependem de disciplina. Aqui tem toque de recolher. As luzes são apagadas às 11 horas da noite para todo mundo descansar. Os atletas, os técnicos já estão acostumados com o nosso regime, vamos dizer, disciplinar. Ou seja, o nosso alojamento ele fecha às 11 horas da noite e abre 6 horas da manhã, caso um atleta chegue atrasado. Depois disso, ele dorme onde ele estiver e no outro dia de manhã o alojamento está aberto para recebê-lo. Os banheiros já foram testados e estão funcionando. Em tempos de racionamento de água, a orientação é até mesmo para os atletas economizarem. Todo mundo está acompanhando esse problema nosso, né, que está acontecendo, e passamos para ele para economizar. Nos locais que eles forem de competição, levar sua roupa, sua troca de roupa e tomar seus banhos lá nesse local, né, para poder amenizar aqui a situação da escola e não termos essa necessidade da falta d'água. Expectativa grande a um dia dos Jogos. De acordo com o chefe da delegação de Bauru, a cidade quer mostrar bom desempenho na classificação geral. Para isso, conta com algumas das modalidades mais fortes que podem surpreender na primeira divisão. As equipes nossas que estão disputando a divisão especial já são uma esperança, que é no caso o basquete masculino, o voleibol feminino e o futsal masculino. As outras modalidades também, a gente tem algumas expectativas com relação a eles. No caso, o tênis de mesa masculino e feminino, o xadrez é uma equipe forte também, nossa equipe de damas. O atletismo vem reforçado dessa vez, a natação também a gente espera bastante medalha. Enquanto durar a competição, você acompanha aqui no Nesp Notícias todos os dias a agenda dos jogos. Amanhã, Bauru estreia nos Jogos Abertos de 2014 com os atletas do ciclismo. As provas começam às 9 horas da manhã e o circuito fica na Avenida Nações Norte. A cidade também vai estar representada no atletismo. São as provas de 100, 200 e 5.000 metros rasos, 100 metros com barreiras, lançamento do dardo, salto com vara, salto triplo e salto em altura. As competições começam às 2 da tarde e o local é a pista municipal de atletismo, que fica no Jardim Prudência. Também tem Bauru nas disputas de damas. As partidas começam às 2 da tarde na sede do Campo da Luso. O endereço é a Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 336. A cidade ainda marca presença no tatame. As disputas de karatê começam amanhã, em horário que será definido hoje à noite. Os combates serão na Associação Desportiva da Polícia Militar. Anote aí o endereço: Avenida Lúcio Luciano, número 1175, no Parque Bauru.
Nas quadras, o vôlei feminino de Bauru enfrenta São Bernardo do Campo. A partida começa às 6 da tarde no ginásio Panela de Pressão. O endereço é Rua Benedito Eleutério, 350, na Vila Pacífico. Já no handebol feminino, o time da casa recebe Rio Claro às 6 da tarde. É o mesmo adversário da equipe de handebol masculino, que joga na sequência às 7 da noite. O local das duas disputas é o ginásio municipal Isat Muhammad Saad, que fica na quadra 8 da Rua Marieta França, na Bela Vista. Além dessas modalidades em que Bauru está representada, o primeiro dia de competições também tem futebol feminino, malha, vôlei masculino e atletismo para pessoas com deficiência. Para ficar por dentro da programação completa dos Jogos Abertos, é só acessar o site oficial do evento na internet. O endereço é www.jogosabertosbauru2014.com.br. Nós perguntamos na enquete do nosso site se Bauru está preparada para receber os Jogos Abertos. 70% das pessoas que responderam disseram que não e 30% votaram que sim. E parece que esse resultado não está errado, não. As competições começam oficialmente amanhã, mas algumas praças esportivas não estão prontas. A pista de bicicross nem começou a ser montada. As quadras de vôlei de areia ainda recebem a estrutura. E nas canchas de bocha tem bastante trabalho pela frente. Pintores e pedreiros às pressas nas canchas de bocha, na zona oeste de Bauru. A arena começou a ser construída há quase um ano. No entanto, ainda faltam revestimento de madeira nas pistas, pintura, fiação elétrica e os placares. Nesta faixa de terra vai ser feita uma cancha para malha, mas só depois dos jogos. Nos banheiros, algumas peças ainda não foram instaladas. A previsão é de que tudo seja entregue até sexta-feira. A primeira partida começa na segunda, dia 24. Serão 44 praças esportivas. A maior parte deveria estar pronta. Por isso, a cidade foi escolhida para sediar novamente a competição. Na Avenida Getúlio Vargas, as quadras de vôlei receberam alambrado e arquibancada, mas ainda faltam banheiros, duchas e depósito para o material esportivo. Na Zona Norte, difícil encontrar a pista de BMX, modalidade de corrida de bicicletas na terra. No local indicado pela Prefeitura, há 2 campos de futebol e esses morros de terra, que servem de diversão para as crianças há anos. Não há sinalização ou infraestrutura para receber os atletas. Questionada, a Secretaria de Esportes afirma que as praças vão estar prontas até o dia das competições. E nós vamos continuar a falar sobre os Jogos Abertos depois do intervalo com o secretário de Esportes e Lazer, Roger Barudy. Voltamos daqui a pouco. E para falar mais sobre os Jogos Abertos do Interior, que começam oficialmente amanhã, a gente conversa com o secretário municipal de Esportes e Lazer de Bauru, Roger Barudy. Roger, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Roger, por que a cidade aceitou esse desafio de sediar mais uma vez esse evento? O que Bauru ganha com os Jogos Abertos? Nós ficamos 42 anos sem sediar e em 3 anos estamos sediando 2 vezes. Mas esse ano a cidade sede seria Cotia, mas a cidade ela passou por várias vistorias técnicas, onde o Estado preferiu não realizar os Jogos Abertos lá. E como nós realizamos uns Jogos Abertos excelente em 2012, o Estado nos convidou. Nós tínhamos ideia de sediar em 2015 novamente, mas como nós temos aí uma parceria, uma amizade com o pessoal da Secretaria de Esporte do Estado, nós aceitamos mais esse desafio. E neste ano, desta vez, foi investido muito menos do que há 2 anos, por conta da infraestrutura que já tem na cidade. Quanto que foi investido? Olha, nós ainda estamos fechando esse número, mas nós temos aí o convênio com a Secretaria de Esporte do Estado de 1.200.000 e estamos mais ou menos em torno de mais 1 milhão por parte do município. Vale lembrar que nós temos aí um investimento que ficará como legado, que é o Centro Esportivo de Bocha, um dos melhores e mais modernos centros esportivos dessa modalidade do Estado de São Paulo. Então, por parte da Prefeitura, em torno de R$1 milhão. Mais ou menos.
Esse montante é um dinheiro que fará falta a outros projetos da CEMEL, projetos de incentivo na formação de atletas de base, por exemplo? Não, pelo contrário, o legado que ficará, né, vai incentivar e fomentar ainda mais, né, o esporte, que hoje o esporte é a melhor ferramenta para você aí formar cidadão e também grandes atletas, até porque nós temos aí a Olimpíada em 2016 no Rio de Janeiro. A grande preocupação, Roger, em relação aos jogos neste ano é por causa da falta d'água. Metade da cidade praticamente passa por um rodízio de água. Essa população de atletas e delegações que vai chegar aqui à cidade, é em torno de quanto? E como que a cidade vai fazer para dar conta de abastecer? Eles ficarão, por exemplo, em regiões que sofrem com o rodízio? Sim, nós temos aí, Bauru até batendo recorde, nós temos aí na história dos Jogos Abertos, Bauru entrando para a história com 224 cidades. Mas com muito respeito à população e até mesmo com os atletas que aqui virão, nós fizemos não só reuniões com a secretária da Educação e também a delegada regional de ensino, onde nos passou e tranquilizou que não está tendo assim, uma falta de água nas escolas. Nós temos também contrato com caminhões-pipa, não pelo que Bauru está passando, se bem que já deu uma normalizada e nós temos aí previsão de mais chuvas até o final dos Jogos. Até mesmo o presidente do DAI nos tranquilizou sexta-feira com uma reunião e eu espero que tudo vai ser dentro do normal e nós não vamos ter problema com falta d'água. Em termos de equipamentos esportivos, você já disse que tem a cancha de bocha, tem também as quadras de areia. O que mais tem de novidade para esta edição? Olha, a grande novidade é que a população sempre participa como assistindo, né, espectador de várias modalidades nas praças esportivas. E esse ano, domingo, dia 23, nós vamos estar realizando pela primeira vez na história dos Jogos Abertos, uma corrida de 5K com caminhada e 10K, onde a população vai poder participar dos Jogos Abertos, recebendo a medalha oficial dos Jogos Abertos. Legal. E em relação a investimentos, a essas áreas onde serão disputadas as modalidades, o grande investimento há 2 anos foi a pista de atletismo. Teve algum investimento neste ano, alguma melhoria na pista, porque ela ainda dependia naquela época de infraestrutura para os atletas? O que mudou de lá para cá? Olha, nós temos R$2 milhões empenhados, já foi licitado uma pista de aquecimento, porém, pelo período eleitoral, fica proibido a construção e empenho de verbas federais, até mesmo estaduais nesse período, mas os projetos estão prontos, nós vamos licitar a outra parte de infraestrutura, como banheiro, arquibancada, enfim, tudo que contempla para a modernização do centro de atletismo, mas nós deveremos usar as mesmas adequações que foram utilizadas em 2012. Quer dizer, uma infraestrutura, por enquanto, temporária. Temporária. E naquela edição também tivemos atletas de renome, tivemos o Arthur Zanetti, que ganhou medalha de ouro já em Olimpíada. E neste ano, que atletas famosos estão inscritos? A expectativa também é receber não só o Arthur Zanetti, mas o Diogo do Taekwondo, a Fabiana Müller, o Jardel Gregório, enfim, entre outros, né, até mesmo atletas que estão aí surgindo e se preparando para as Olimpíadas de 2016 no nosso país. Tá certo, Roger. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Thank you.